que é o seguinte, a gente vai te dar 7 pontos que são objeto de debate na reforma da Previdência, certo? E pedir para você elencar do 1 ao 7, em ordem de importância, na sua opinião, quais são mais urgentes, sendo o primeiro mais urgente de todos, até o 7º, o menos importante, o menos necessário dessa lista aí. Então, dos 7 pontos são o seguinte: 1, igualar a idade mínima de aposentadoria entre homens e mulheres. 2, elevar a idade mínima de aposentadoria para trabalhadores rurais. 3, eliminar algumas categorias de aposentadorias especiais, aí, tirando as atividades de risco, né? 4, reformar a previdência dos servidores que entraram antes de 2003, que ainda tem paridade, integralidade, como o Gabriel Nunes comentou com você. 5, criar um mecanismo de reajuste automático da idade mínima de aposentadoria, de acordo com a evolução da expectativa de sobrevida. 6, desvincular o piso da Previdência do salário mínimo, que foi um tema que você também tocou. E 7, incluir servidores estaduais e municipais na reforma, né? Instituir as mesmas regras para estados e municípios. Aí, se você puder começar do 7º item, o menos importante... Qual é o 7º? Incluir os servidores estaduais e municipais na reforma da Previdência, colocar as mesmas regras, né? Olha só, aí eu vou te criticar, porque embora da nova geração você seja talvez o cara que mais, da novíssimo, né, se dedicou está começando a se dedicar à Previdência, faltou o mais importante de todos, que seria o ponto 8 que eu colocaria em primeiro, mudar a idade de aposentadoria, tá? Porque, olha só, você vai entender rapidamente o que eu vou falar, mas nem todo mundo tem o conhecimento que você tem do tema, tá? Então é importante esclarecer. O que acontece? Até a reforma de 2019, a gente tinha aquela figura da aposentadoria por tempo de contribuição, que era 30 anos mulher e 35 de contribuição homem, e aposentadoria por idade, 60 mulher e 65 homem, tá? Só que o que vai acontecer na prática? Na prática, nós vamos continuar a ter a figura da aposentadoria por tempo de contribuição, mas vinculada àquele sistema de pontos, né? Em que, no caso dos homens, são 105 pontos, somando idade com tempo de contribuição. E a pessoa que não consegue alcançar 105 pontos, ou 100 no caso das mulheres, que vai ser a grande maioria, tá? Que a maioria não vai trabalhar 40 anos, vai continuar a se aposentar com a idade de 65 homem e 62 mulher. E essa idade, onde não dava para mexer agora, mas terá que ser mexida no futuro para quem se aposenta por idade, porque quem se aposentava antes por tempo de contribuição continuará se aposentando por tempo de contribuição pelo sistema de pontos, uma vez que completaram os 105 pontos antes dos 65 anos, tá? Nós teremos que fazer uma mexida, elevando essa idade de 65 anos para os homens para provavelmente 67 anos, claro que ao longo do tempo, e das mulheres de 62 para algum número posterior. Então, eu pensei que teria esse ponto, desculpe essa intromissão, tá? Mas eu acho que esse teria que ser o ponto mais importante, digamos, da minha agenda futura. Fora isso, desses pontos, deixa eu te dizer o seguinte, essas perguntas estão associadas a uma agenda futura, certo? Então, eu te diria, o menos importante vai ser os 7, inclui servidores estaduais e municipais na reforma, porque os estados estão numa situação tão crítica que nos próximos 2 ou 3 anos, todos eles, ou a grande maioria de todos eles, terão que fazer. Então, essa questão acabará sendo resolvida, tá? E eu estou olhando sempre para o aspecto prático. A desvinculação do piso previdenciário em relação ao salário mínimo, que é o 6, tá? Embora seja algo que eu sempre defendi,
na prática, ela também não se revelaria necessária se o governo futuro enviar uma proposta de aumentar automaticamente o salário mínimo de acordo com o INPC, tá? Que é algo muito mais simples, ainda que não seja fácil, tá? Mas comparativamente a uma PEC, porque basta uma lei ordinária, e aí se você tiver 400 deputados no plenário, com 201, você aprova isso sem necessidade de mexer na Constituição, tá? A questão das categorias, desculpe, dos servidores de 2003, aí depois seria, porque acho que é algo que, com o passar do tempo, como eu acho que esse tema de uma nova reforma previdenciária só entrará em pauta em 2027, começando a vigorar a partir de 2028, e aí esse pessoal que pré-2003, boa parte dele já estará aposentado, então isso perderá relevância com o passar do tempo por uma questão de peso relativo. Então, nós ficamos com especiais, bom, aí, então, a outra menos importante comparativamente seria eliminar algumas categorias especiais. Eu entendo que essas categorias especiais causam muita irritação, tá? Mas podem ter um componente moral importante, tá? Para que o governo consiga obter sacrifício do resto, etc. Mas quando você vê os números, isso em geral se encontra na casa de 0, qualquer coisinha por cento do PIB. Não são coisas muito relevantes, tá? Entre esses 4, então, instituir mecanismo de reajuste automático, importante, mas não tão importante quanto os outros 3. Idade mínima entre homens e mulheres, também importante, mas eventualmente não precisam ser estritamente iguais, tá? E, então, entre esses dois, assim, pode tirar o 2, e eu ficaria, o número 2, tá? E eu ficaria, então, com mudar a idade de aposentadoria como a mais importante, e aí depois vocês têm que ordenar de acordo com esse ranking que eu fiz agora.